A forma como você fala consigo mesmo logo depois de abrir os olhos pode parecer pouca coisa, mas na verdade é como se você estivesse colocando os tijolos do seu próprio caminho. Logo cedo, antes mesmo do mundo começar a te cobrar alguma coisa, suas palavras já estão moldando o que vem pela frente. É como se você tivesse um pincel na mão e amanhã fosse uma tela em branco esperando pelas primeiras pinceladas. A maioria ignora esse momento e pula direto para a correria, mas quem presta atenção nisso sabe o valor real de começar o dia com intenção. Tem gente que acorda já no automático, reclamando, murmurando baixinho ou só arrastando os pés. O que elas não percebem é que isso vai ditar o ritmo do resto do dia. É como se tivessem começando a correr uma maratona com um saco de pedras nas costas. Agora pensa no oposto. Acordar, respirar fundo e dizer para si mesmo frases que elevam o espírito, que lembram do que importa de verdade. Isso muda tudo. Não é papo de autoajuda barata, é percepção prática. A mente ouve, a mente absorve e a mente age. Talvez você já tenha reparado que algumas pessoas parecem estar sempre em paz, com aquele olhar calmo no meio do caos. Não é mágica nem privilégio, é prática. Elas criaram o hábito de conversar com a própria alma antes de enfrentar o mundo. Criaram rituais, pequenas rotinas de alinhamento interno. Enquanto a maioria corre para checar o celular, elas olham para dentro. E ali, nesse momento íntimo e solitário, firmam um pacto silencioso com aquilo que acreditam. Isso sim é começar o dia com os pés no chão e a cabeça erguida. Imagina por um instante que sua mente seja como uma fortaleza, alta, imponente, resistente. Agora pensa que cada pensamento, cada palavra que você diz de manhã é como mais uma pedra nesse muro. Ou ela reforça, ou ela enfraquece. Se você começa o dia dizendo que vai dar certo, que você tem força, que você está em paz, isso entra no concreto da sua estrutura. Agora, se você já começa dizendo que o dia vai ser ruim, que tudo vai dar errado, bom, nem precisa dizer muito, né? O próprio muro começa a trincar. É por isso que a manhã é sagrada, porque é o momento em que sua mente está limpa, como um campo arado. Tudo o que você plantar ali tem grande chance de florescer. Se você planta medo, vai colher ansiedade. Se planta confiança, vai colher presença. A gente não controla tudo, claro que não. Mas controlar como começamos o dia? Isso está 100% na nossa mão. E é aí que mora uma parte poderosa da sabedoria estoica. Porque os estoicos não buscavam controle sobre o mundo, e sim sobre a própria atitude. Marco Aurélio, por exemplo, já dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Essa frase parece simples, mas tem um peso gigantesco. Ela nos lembra que as manhãs são o momento ideal para praticar isso, reforçar internamente aquilo que realmente depende de nós. As palavras que usamos ao acordar são como ferramentas. Se você escolhe bem, constrói. Se escolhe mal, destrói. O segredo está nesse detalhe. O silêncio da manhã não é vazio. Ele é um espaço cheio de possibilidades. Quando você entende que pode começar o dia com mais firmeza, só por causa do que decide dizer para si mesmo, tudo muda. É como se em vez de sair tropeçando nas horas, você levantasse já pisando firme. Essas frases que você repete pela manhã não são apenas palavras jogadas ao vento. São como sementes de foco, coragem e direção. Mesmo que lá fora o mundo esteja agitado, você já criou dentro de você um lugar onde reina a tranquilidade. E isso ninguém tira. Tem muita gente que acha que isso é bobagem, que falar sozinho é coisa de maluco, que repetir frase positiva não resolve nada. Mas essas mesmas pessoas vivem reclamando da falta de controle, vivem afogadas nas próprias emoções e dizem que a vida está por um fio. A verdade é que quem não fala com a própria alma acaba sendo arrastado pelas vozes do mundo. E não são vozes suaves. São gritos, ruídos, exigências. Se você não alimenta sua própria mente, ela vai se alimentar do que encontrar por aí. E geralmente é besteira. Amanhã é o único momento do dia em que você ainda não foi contaminado por estímulos demais. O celular ainda está quieto. As cobranças não começaram. E a mente ainda está flexível como argila molhada. É nessa hora que você pode esculpir sua presença, dar forma à sua atenção, decidir qual vai ser o tom do dia.
Não precisa fazer um ritual de 1 hora, nem usar roupa branca, nem acender vela. Basta parar, respirar e dizer com verdade: eu tô aqui, eu tenho valor, eu vou agir com consciência hoje. Essas frases não são encantamentos mágicos, são lembretes. São como placas de sinalização no meio da neblina. Quando o dia começar a te puxar para 1000 lados, essas frases voltam como âncoras, te lembrando para onde você estava indo. Porque o mundo é cheio de desvios, de distrações, de vozes tentando te empurrar para onde você não quer. Mas quando você começa o dia, lembrando quem você é, o que você quer e o que é inegociável para você, fica muito mais difícil alguém te arrastar. E quando você diz para si mesmo que vai manter a calma, que vai agir com justiça, que vai aceitar o que não pode mudar, você não está se iludindo, você está treinando. Assim como um atleta repete movimentos, você repete palavras, e essas palavras moldam atitudes. Isso é o que Epicteto chamava de exercício da razão. Ele dizia que a alma se fortalece quando a gente pratica diariamente a consciência do que está sob nosso controle. E é exatamente isso que as afirmações fazem. Elas reforçam nossa autonomia. Então não se trata de ser positivo o tempo todo. Isso seria forçar algo falso. Trata-se de cultivar clareza, de criar um chão firme dentro de si mesmo antes de sair pisando no mundo. Quando você fala com sinceridade para si mesmo logo cedo, você planta força e colhe lucidez. A diferença entre um dia caótico e um dia centrado muitas vezes começa com 5 minutos de silêncio e algumas palavras bem escolhidas. E é nesse intervalo que você começa a ser o que realmente quer ser. Tem um detalhe curioso que pouca gente percebe. O modo como você se trata nas primeiras horas da manhã costuma refletir o modo como vai deixar o mundo te tratar ao longo do dia. Se você se levanta se xingando, reclamando, dizendo que tudo vai dar errado, já começa minando sua própria energia. É como se colocasse um tijolo no próprio sapato antes de sair. Agora, se você acorda e se acolhe, mesmo nos dias difíceis, mesmo na dor, mesmo sem saber o que vem pela frente, aí sim você está se respeitando. A primeira conversa que você tem no dia não é com ninguém do trabalho, nem com a família, nem com o mundo lá fora. É com você mesmo. E essa conversa costuma ser a mais desonesta. Você se cobra demais, se critica demais, se compara demais. Mas e se essa primeira conversa fosse diferente? E se, em vez de julgar, você decidisse fortalecer, em vez de exigir, lembrar que está tudo bem ir devagar, em vez de se sabotar, escolher se sustentar? Esse pequeno giro muda tudo. Imagina o que acontece com alguém que repete todo dia de manhã: eu sou fraco, eu não consigo, minha vida é ruim. Com o tempo, isso vira crença, vira lente, vira prisão. Agora pensa em alguém que todo dia diz: eu sou capaz, eu posso aprender, eu vou passar por isso com firmeza. Isso não é se enganar, é se preparar, é criar um solo interno mais fértil para enfrentar o que vier. E cá entre nós, o que vem nem sempre é fácil, né? Por isso mesmo é melhor estar firme por dentro. A mente, quando acorda, está como um campo coberto de orvalho, fresca, sensível, pronta para absorver tudo. Se você planta medo ali, o medo cresce. Se planta coragem, a coragem brota. É como uma criança pequena. O que você repete, ela acredita. O problema é que muita gente repete veneno para si mesma todo dia e depois não entende por que a vida parece tão difícil. A resposta, muitas vezes, está no que foi dito antes mesmo do café esfriar. É nessas horas que o estoicismo mostra sua força. Ele não promete uma vida fácil, mas oferece ferramentas para encarar o difícil com sabedoria. E uma dessas ferramentas é o domínio da própria mente logo cedo. Marco Aurélio fazia isso por escrito, refletindo a cada manhã sobre o que esperava do dia. Ele sabia que o mundo podia ser cruel, mas também sabia que ele podia ser firme. E era ali, no silêncio da reflexão, que ele se tornava invencível por dentro. Quando você entende isso, percebe que não precisa de muito. Não precisa de livro caro, de guru, de aplicativo. Precisa apenas de intenção. Intenção de começar o dia como quem está acordando não só o corpo, mas também a alma. E isso se faz com palavras, com presença, com pequenas escolhas que, no fim das contas, constroem uma vida inteira. Porque, no fim, a soma dos seus dias é a história que você está escrevendo. E todo capítulo começa logo ali, quando o despertador toca.
Tem uma frase que deveria estar escrita na parede de todo o quarto. Você é a primeira pessoa que precisa ouvir palavras boas de manhã. Parece simples, mas isso carrega um mundo dentro. É comum a gente esperar motivação dos outros, reconhecimento dos outros, apoio dos outros. Mas quando você começa a oferecer isso para si mesmo logo ao acordar, alguma coisa muda lá dentro. Uma mudança sutil, como quem acende uma vela num cômodo escuro. A luz pode ser pequena, mas já não é mais escuridão. E veja, não precisa ser perfeito. Não precisa ser uma frase bonita de livro. Às vezes é só dizer, eu tô tentando, hoje vou fazer o meu melhor, eu mereço paz. O importante é que seja verdadeiro. O cérebro não exige poesia, ele precisa de direção. Se você oferece isso com sinceridade, ele entende, ele responde. E com o tempo, você começa a agir diferente, a reagir diferente, a viver diferente. Porque tudo começou com uma escolha pequena, silenciosa e poderosa. Tem dias em que a gente acorda pesado, sem saber por quê. Parece que tem uma nuvem cinza pairando ali em cima da cama. Nesses dias, então, é mais importante ainda falar consigo com carinho. A mente precisa de abrigo, e você é o único capaz de oferecer isso naquele instante. Não espere o humor melhorar. Não espere o mundo ser gentil. Comece você sendo gentil com seu próprio pensamento. Como diziam os antigos estoicos, o bem começa dentro, não fora. E você não precisa acreditar nas frases no início. É normal que, no começo, elas soem estranhas, como se fosse outra pessoa falando. Mas repita mesmo assim. Pense nisso como um treino, como um músculo que ainda está fraco. Aos poucos, aquelas palavras vão deixando de ser só som e começam a se tornar crença. E quando viram crença, viram ação. Quando viram ação, viram destino. E tudo começou ali, com você dizendo para si mesmo, eu escolho reagir com calma, eu valorizo o que importa. Essas frases não são mandamentos, são bússolas, não são ordens, são convites. Elas não te obrigam, te orientam, te lembram do caminho quando você está perdido, cansado ou distraído. A vida tem mania de nos puxar para o lado errado, de fazer a gente esquecer do que realmente importa, mas a palavra certa na hora certa pode ser o fio que puxa a gente de volta. Um simples eu estou aqui por inteiro pode impedir um colapso, pode salvar um dia. E é aí que o estoicismo se conecta de novo. Não como algo distante ou filosófico demais, mas como prática, como um jeito de viver com mais presença, mais direção, mais sentido. Epicteto ensinava que o sofrimento não vem das coisas em si, mas do modo como a gente as interpreta. Então, se a interpretação nasce do pensamento, que tipo de pensamento você vai cultivar ao amanhecer? Um pensamento de guerra ou de paz? A escolha é sua, e ela começa agora. Você já reparou como o jeito que você começa o dia muda completamente o rumo das próximas horas? É como se o tom da primeira música determinasse o ritmo da festa. Se você começa se atropelando, se cobrando, se criticando, tudo parece sair do eixo. Agora, se começa com calma, com intenção, com foco, parece que até o trânsito fica mais leve, a fila anda mais rápido, a mente respira melhor. Não é o mundo que mudou, foi você que começou diferente. Tem uma força escondida nos rituais simples. E falar com você mesmo logo cedo é um deles. A maioria das pessoas trata isso como bobagem, mas não percebe que vive repetindo mentalmente, eu sou um desastre, nada dá certo para mim. Não tenho jeito mesmo. Isso sim é perigoso, porque quanto mais você repete, mais acredita. E quanto mais acredita, mais vive aquilo como se fosse verdade. A mente é como um espelho. Ela reflete o que você coloca na frente dela. Por isso, repetir frases conscientes, escolhidas com carinho e firmeza, é como limpar esse espelho. Você começa a enxergar a si mesmo com mais clareza. E com o tempo as ações acompanham. Você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. É como se ganhasse rédeas internas, como se voltasse a ter direção. Quando diz, eu vou manter a calma, você se prepara para aquele colega difícil. Quando afirma, eu foco no que importa, você não perde tempo com distrações bobas. E isso vira hábito. Claro que não é mágico. Você vai repetir, vai esquecer, vai cair, vai lembrar de novo. Mas isso faz parte. A disciplina nasce do tropeço também. E cada manhã é uma chance nova de tentar outra vez. Como diziam os estoicos,
Não importa quantas vezes você cai, e sim quantas vezes você decide se levantar com sabedoria. Isso é treino, é prática, é viver com os olhos abertos para o que realmente tem valor. Imagine você sentado num canto tranquilo da casa, um lugar só seu. Pode ser uma poltrona, um pedaço do sofá, até o chão mesmo, com uma almofada. Você se senta, respira fundo e começa o dia com essas afirmações. Não tem nada de místico nisso. É só você com você. Um momento de alicerce interno antes da tempestade lá fora. Esse espaço vira quase um santuário, um lembrete silencioso de que sua mente é seu abrigo mais seguro e também seu campo de batalha mais perigoso, se for negligenciado. Sêneca escrevia cartas para si mesmo como forma de organizar os pensamentos e lembrar do que era essencial. Ele entendia que o caos de fora sempre existiria, mas que a serenidade podia ser cultivada por dentro. E era isso que o fortalecia. Não era a ausência de problemas, mas o preparo interior. Quando você começa o dia reafirmando sua paz, sua coragem e sua direção, você está seguindo exatamente essa mesma trilha. Está escolhendo ser forte no que realmente importa, por dentro. Criar esse espaço na sua manhã é como construir um muro contra o barulho do mundo. Não um muro para te isolar, mas para te proteger. Lá fora tudo grita. Notícias, redes sociais, compromissos, exigências. Mas ali, naquele seu cantinho, o silêncio fala mais alto. Ele diz: calma, vamos com consciência. É nesse momento que a mente deixa de correr feito um cavalo solto e começa a andar com passos firmes. Você cria uma margem, um intervalo entre o que acontece e como você reage. E nesse intervalo nasce a liberdade. Porque quando a gente reage no impulso, é como se fosse marionete dos próprios sentimentos. Mas quando a gente responde com consciência, aí sim estamos no controle. Esse é um ensinamento antigo, mas continua atual. A vida pode estar de cabeça para baixo, mas se você estiver bem enraizado internamente, nada te derruba fácil. Isso é força de verdade. Não é gritar, não é bater no peito, é manter a paz quando tudo em volta está em guerra. E olha que curioso, quanto mais você pratica essas frases matinais, mais elas aparecem espontaneamente durante o dia. Quando algo irrita, a mente lembra: calma, respira, você já sabia que isso podia acontecer. Quando bate a ansiedade, vem aquele eco: foca no que você pode controlar. Aos poucos essas frases viram escudos invisíveis. Elas te protegem sem você perceber. São como armaduras leves que não travam seus movimentos, mas te deixam mais preparado. É como se você estivesse afinando um instrumento todos os dias antes de sair para tocar no meio do barulho. Se você sai desafinado, o mundo te engole. Mas se sai alinhado por dentro, você encontra seu tom no meio da confusão. Não se trata de ser perfeito, se trata de estar desperto. De lembrar no meio da pressa que você tem escolha, que não precisa gritar quando tudo dentro de você pode responder com firmeza e serenidade. Essa prática também reforça algo fundamental. Você é o responsável por cuidar de si mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Não dá para terceirizar esse cuidado. Assim como ninguém pode respirar por você, ninguém pode escolher seus pensamentos, suas palavras, sua direção. E tudo isso começa de manhã, no primeiro diálogo que você tem com você mesmo. É ali que você mostra se vai se tratar como inimigo ou como aliado. O estoicismo sempre valorizou esse tipo de atenção. Não a atenção voltada para o mundo, mas para a alma. Epicteto ensinava que devemos cuidar da nossa mente como quem cuida de um templo. E o templo não se mantém limpo sozinho. Requer esforço, constância, dedicação. Essas frases que você repete não são mágica, são vassouras, são panos, são ferramentas. Elas limpam a bagunça, organizam o pensamento e lembram você do que realmente importa. E isso, no fim das contas, é o que mais fortalece. Tem dias em que tudo parece estar contra você. O despertador atrasa, o ônibus passa lotado, alguém solta uma palavra atravessada logo cedo. A tentação de devolver no mesmo tom vem como uma onda brava. Mas se você começou o dia se preparando, se já havia afirmado para si mesmo que manteria o foco e a calma, algo diferente acontece. Você respira, você lembra, e decide agir como quem já sabia que isso podia acontecer. É aí que a diferença aparece, não no que acontece,
mas em como você lida com isso. Essas afirmações não são escudos que impedem o caos. São sementes que te ajudam a crescer mesmo dentro do caos. Quando você diz, hoje eu vou ser paciente, você não está garantindo que nada vai te irritar, mas está se comprometendo com o esforço de atravessar os obstáculos com menos pressa e mais presença. A frase não te blinda, mas te lembra. E esse lembrete é tudo, porque no calor do momento, quem não tem direção se perde. Você vai ver, depois de um tempo praticando, que algumas frases vão grudar na sua pele. Vai ser como um refrão que a mente canta sozinha, no meio do trânsito, na fila, na discussão. E quanto mais natural isso se torna, mais você percebe que está construindo algo sólido dentro de si. É como uma ponte, feita de palavras firmes, que te impede de cair nos mesmos buracos de antes. E olha, cair menos já é um baita progresso. Repetir essas frases todo dia não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência emocional, porque a mente precisa de repetição para aprender, assim como o corpo precisa de treino para ganhar força. Você não espera ficar musculoso indo uma vez só na academia, né? Com a mente é igual. Você repete, insiste, mesmo nos dias em que parece inútil, porque no fundo, algo está sendo moldado, algo invisível, mas profundamente real. E mesmo nos dias em que você esquecer, em que nada sair como planejado, em que a raiva te dominar, tudo bem. Você recomeça no dia seguinte. O importante é voltar. O importante é manter o fio. E esse fio é você com você. Ninguém mais precisa ver. Ninguém mais precisa entender. Porque essa prática é íntima, silenciosa, discreta, mas poderosa. É ali que nasce o que os estoicos chamavam de liberdade interior. Marco Aurélio, nos seus escritos, lembrava a si mesmo que todo dia seria desafiador, que encontraria pessoas difíceis, situações injustas, momentos confusos, mas mesmo assim, ele reafirmava que isso não mudaria quem ele escolhia ser. Ele começava o dia se preparando, não para evitar o problema, mas para enfrentá-lo com dignidade. E essa dignidade nasce dentro, no jeito como você fala consigo mesmo, no silêncio da manhã, quando tudo ainda está em paz. Esse preparo matinal é como afiar a espada antes da batalha. Você não espera o inimigo aparecer para então começar a pensar no que fazer. Você se antecipa. E nesse caso, o inimigo nem sempre é alguém de fora. Muitas vezes é a dúvida, a ansiedade, a autossabotagem. Por isso, quando você se afirma logo cedo, está colocando ordem na casa. Está dizendo para si mesmo, hoje eu conduzo. Não sou conduzido. E mesmo que o dia te puxe, você tem onde se firmar. A mente é cheia de armadilhas. Ela pode ser sua melhor amiga, ou seu pior inimigo, dependendo do que você alimenta. E o alimento dela são palavras, imagens, ideias. Se você acorda e já joga lixo ali dentro, não espere que o resto do dia cheire a flor. Agora, se você começa com clareza, com foco no que realmente importa, tudo flui diferente. Não porque a realidade lá fora mudou, mas porque seu olhar sobre ela se transformou. Essas frases têm esse poder sutil. Elas afinam o olhar. É como se, ao repeti-las, você limpasse o vidro por onde vê o mundo. E de repente aquilo que parecia enorme já não assusta tanto. Aquilo que parecia insuportável, você percebe que consegue suportar. Não é milagre, é perspectiva. E a perspectiva certa é como luz acendendo num quarto escuro. Tudo ganha forma, tudo se reorganiza, mas é preciso ter paciência. A mente resiste no começo. Ela vai dizer que você está fingindo, que isso não funciona, que é bobagem. Ela vai tentar te puxar de volta para o velho padrão. E é aí que você precisa insistir, com gentileza, mas com firmeza. Assim como um rio que não fura a pedra pela força, mas pela constância. Um pouco todo dia. Uma frase por vez. E quando você menos espera, já não é mais só prática. Virou parte de quem você é. Criar esse espaço de reafirmação pessoal é um ato de coragem. Num mundo que grita que você tem que correr, vencer, produzir, comparar, você para, respira e diz, eu sou suficiente. Eu escolho a calma. Eu sigo com propósito. Isso é nadar contra a corrente. E isso exige força. Mas também é libertador. Porque você começa a viver por aquilo que acredita e não mais pelo que esperam de você. É aqui que a sabedoria estoica se revela mais viva.
não nos grandes discursos, mas nesses momentos pequenos, cotidianos, íntimos. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo de não se deixar levar pelas opiniões alheias. Sêneca alertava sobre o desperdício do tempo com o que não tem valor, e Epicteto reforçava: cuide do que está na sua mão. Repetir frases que te ancoram logo cedo é isso. Um cuidado ativo com o que só você pode controlar, seus pensamentos, suas atitudes, seu jeito de viver. Você pode até não perceber na hora, mas cada manhã em que você escolhe começar com presença, vira uma peça de uma construção maior. No começo, parece que nada acontece, mas com o tempo, como uma parede sendo levantada tijolo por tijolo, você sente a diferença. Aquela irritação que antes te tirava do sério agora mal te incomoda. Aquela dúvida que te paralisava começa a aparecer só mais um passo. E isso tudo porque você começou o dia de um jeito diferente. Você se deu uma chance de reagir com sabedoria e não só com impulso. O engraçado é que a maioria só percebe o valor de um hábito quando ele já virou parte do que é. Antes disso, a mente quer desistir, arranjar desculpas, deixar para amanhã, mas é justamente nessa hora que mais importa continuar, porque é ali que você está reprogramando seu padrão, está ensinando sua cabeça a funcionar de outro jeito, e aos poucos ela aprende. A mente é como barro fresco, você pode moldar, mas tem que mexer todo dia antes que endureça. Agora pensa comigo, quantos dias da sua vida você começou no automático? Acordou, pegou o celular, engoliu o café e saiu correndo, sem nem lembrar do próprio nome direito. E quantas vezes isso te levou para um dia sem foco, cheio de estresse, reações exageradas e uma sensação de vazio no final? Pois é, a gente se acostuma com isso e chama de normal, mas não precisa ser assim. Existe um jeito mais lúcido, mais inteiro, mais intencional de começar o dia, e esse jeito começa com silêncio e com escolha, com uma frase simples dita para si mesmo. Pode ser: hoje eu vou viver com calma. Pode ser: eu me respeito, mesmo nos dias ruins. Pode ser: minha paz vale mais que minha pressa. Não importa qual, desde que seja verdade para você, desde que toque em algo que você precisa ouvir, porque essas palavras são como cordas que te puxam de volta para o que é essencial. Elas não precisam convencer ninguém, só precisam te lembrar de quem você quer ser. É comum a gente achar que precisa de grandes mudanças para transformar a vida, mas às vezes a mudança real começa num detalhe pequeno, repetido com constância. Uma frase, um pensamento, um gesto, como um agricultor que planta a mesma semente todos os dias, mesmo sem ver o fruto de imediato. Ele sabe que o tempo faz o resto. E você também sabe lá no fundo que cuidar da sua mente pela manhã é plantar para colher dias melhores. O estoicismo sempre ensinou isso com clareza. Comece por si. Domine a si mesmo antes de querer entender o mundo. E a primeira hora do dia é o campo ideal para esse domínio. Epicteto diria que não é o que te acontece que te transforma, mas como você interpreta. Então, o que você diz para si mesmo ao acordar é o primeiro ato de interpretação do seu dia. É ali que você decide se vai ser espectador da vida ou autor da própria história. Se a mente é um jardim, então as primeiras palavras do dia são as sementes. E você já viu o que acontece quando a gente esquece de cuidar do que planta? As ervas daninhas tomam conta, a confusão cresce, a ansiedade vira mato alto. Mas se você rega com intenção, se escolhe o que plantar, logo vê florescendo mais clareza, mais calma, mais direção. Tudo começa com o que você decide repetir para si mesmo antes do mundo começar a te atropelar. Não precisa ser difícil, nem longo, nem precisa ser em voz alta, se você preferir o silêncio. O essencial é que tenha verdade, que você olhe para dentro e diga o que precisa ouvir, mesmo que a voz esteja trêmula, mesmo que o corpo ainda esteja cansado, porque nesse gesto há algo nobre, a escolha consciente de não ser refém do que está fora, a escolha de ser presença dentro de si mesmo. E isso, no fundo, é um dos maiores atos de liberdade. Pode parecer estranho no começo, eu sei. A gente não foi ensinado a falar com a própria alma. Falar sozinho era motivo de piada. Repetir frases de motivação era considerado coisa de gente ingênua. Mas veja onde nos trouxe essa lógica fria. Gente adulta perdida, ansiosa, exausta. Por isso,
Resgatar esse hábito é quase um ato de rebeldia contra esse sistema acelerado e ruidoso. É você dizendo: eu existo antes das exigências, eu sou alguém mesmo sem fazer nada ainda. Quando você se afirma pela manhã, não está tentando evitar os problemas. Está se preparando para enfrentá-los com mais lucidez. Porque o caos virá sim, e vão tentar tirar sua paz sim. Mas se você tiver começado o dia com a mente firme, com o coração nutrido por uma verdade interna, nada te derruba com facilidade. Você pode até cair, mas cai de pé, e levanta sabendo o que fazer. Isso é ter raiz. Isso é ter centro. E é aí que o mundo começa a te respeitar. Quando você aprende a se respeitar primeiro, tem uma força imensa no simples ato de dizer: hoje eu escolho a coragem. Essa frase não remove o medo, mas te convida a atravessá-lo. Não apaga os riscos, mas te mostra que você é mais forte do que eles. E repetir isso logo cedo é como vestir uma armadura invisível antes de sair de casa. O mundo nem vai notar, mas você vai sentir, vai andar diferente, olhar diferente, reagir diferente. Porque por dentro já decidiu como quer viver. Sêneca dizia que não é porque as coisas são difíceis que não tentamos, é porque não tentamos que elas parecem difíceis. Essa frase se encaixa perfeitamente com o que estamos construindo aqui. Cada manhã é uma nova chance de tentar, de experimentar uma frase nova, de reforçar uma virtude, de dar mais uma passada no caminho da sabedoria. Não para impressionar ninguém, não para ganhar curtidas, mas para sentir com honestidade que você está vivendo com mais verdade. Você já deve ter percebido que tem dias em que tudo ao seu redor parece fora do lugar, mas, curiosamente, quando você está bem por dentro, isso não pesa tanto. É como se tivesse um escudo invisível. E esse escudo, acredite, começa a se formar nas primeiras palavras que você direciona para si mesmo logo ao acordar. É ali, naquele breve silêncio entre o travesseiro e o mundo, que você decide quem vai estar no comando. O medo ou a firmeza, a pressa ou a presença. Tem um poder discreto nas frases simples. Hoje eu escolho agir com clareza. Parece pouca coisa, né? Mas pense no impacto disso quando alguém tenta te provocar, quando surge uma crítica injusta, quando a ansiedade começa a bater. Essa frase, se foi plantada cedo, vem como um lembrete suave. Você não é escravo do impulso. Pode respirar. Pode escolher. Pode responder e não apenas reagir. E essa pequena diferença muda tudo. Não espere o momento ideal para começar a praticar isso. Comece exatamente nos dias em que parece mais difícil. É como construir uma ponte durante a tempestade. Pode parecer impossível, mas é exatamente o que vai te salvar do naufrágio, porque nesses dias você vai precisar ainda mais das suas raízes. E se elas forem firmes, nada te arranca. O vento vem, mas você não quebra. Balança, mas não cai. Quando você diz para si mesmo: eu sou grato por este momento, mesmo sem nada de especial acontecendo, você está treinando o olhar para ver além do óbvio. Está educando a alma para reconhecer beleza onde antes só havia distração. E esse treino muda sua forma de viver. Porque gratidão não é só por vitória. Gratidão é por estar vivo, por poder tentar mais uma vez, por ter consciência de que ainda pode aprender. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando grandes mudanças. Esperam uma promoção, um novo amor, um acontecimento extraordinário, mas se esquecem de que a maior transformação acontece no detalhe, na prática silenciosa, no gesto contínuo. E repetir frases estoicas pela manhã é exatamente isso. Um gesto simples que, feito com constância, muda o jeito como você enxerga o mundo. E mais importante, muda o jeito como você enxerga a si mesmo. Epicteto ensinava que a chave da liberdade estava em diferenciar o que está no nosso controle daquilo que não está. Quando você acorda e diz: eu escolho focar no que importa, você está na prática separando o essencial do ruído. Está limpando a bagunça mental antes que ela te engula. Está abrindo espaço para agir com mais calma, mais foco e mais presença. E isso, embora pareça sutil, é a base de uma vida mais leve e mais sábia. É interessante como a repetição, com o tempo, se transforma em verdade. No começo, pode parecer estranho dizer para si mesmo: eu sou capaz, eu mantenho a calma, eu ajo com sabedoria.
A mente, acostumada com o velho roteiro do medo e da dúvida, vai te chamar de exagerado. Vai tentar te puxar de volta para a zona conhecida. Mas insista, continue. Porque cada vez que você repete com sinceridade, uma rachadura aparece nesse velho padrão. E por essa brecha começa a entrar luz. Repetir uma afirmação é como construir uma trilha nova no meio do mato. No início tem galho, tem pedra, tem resistência. Mas com o passar dos dias, seus passos deixam marcas, o caminho se abre, e você percebe que é possível caminhar por ali com mais leveza. A mente funciona do mesmo jeito. Ela precisa de novas trilhas, e se você não fizer isso conscientemente, ela vai te levar sempre para os mesmos atalhos confusos de antes. Agora imagina acordar, colocar os pés no chão e dizer: hoje eu caminho com propósito. Isso já muda sua postura, seu olhar, seu foco. Já não é mais sobre correr para cumprir tarefa, mas sobre escolher com intenção o que vai fazer com seu tempo e energia. E essa consciência, que parece pequena, é o que diferencia quem só sobrevive de quem realmente vive, quem repete a correria cega de sempre e quem decide viver com presença. Tem gente que diz que isso tudo é besteira, que frase nenhuma muda a realidade, mas o que essas pessoas esquecem é que não é a realidade que muda primeiro, é a sua percepção. E quando você muda a forma de olhar, a realidade responde. Falar consigo mesmo com sabedoria logo cedo é como limpar os óculos antes de sair de casa. Se você começa o dia com a visão embaçada, tudo parece pior do que é. Mas se limpa o olhar, consegue ver com mais nitidez o que merece sua atenção e o que só quer roubar sua paz. Você vai perceber aos poucos que essas frases viram bússolas. Em vez de se perder na agitação, você vai lembrar do que realmente importa. Vai lembrar que não precisa vencer todos os debates, agradar todo mundo, provar nada para ninguém. Vai lembrar que pode simplesmente ser firme, ser calmo, ser você. E isso, num mundo que insiste em te empurrar para fora de si mesmo, já é um baita ato de coragem. Marco Aurélio já alertava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E onde esses pensamentos começam? Logo ao acordar. É ali que o primeiro diálogo acontece. É ali que você escolhe entre repetir as queixas de ontem ou construir uma intenção nova. E essa escolha, por mais sutil que pareça, é o alicerce de tudo que vem depois. Porque quem decide a própria manhã, decide também o rumo da própria vida. Tem um detalhe que passa despercebido por muita gente. As frases que você diz para si mesmo não precisam soar bonitas. Precisam soar verdadeiras. Às vezes o que funciona não é um discurso elaborado, mas um simples "eu vou dar conta", dito com o coração, ali no meio da dúvida, no meio do medo. Essas palavras, quando faladas com verdade, têm peso. Não o peso que afunda, mas o que ancora, que te mantém firme enquanto o mundo balança. E é curioso como a mente responde a isso. Quando você diz algo com convicção, ela para, escuta, aceita. Mesmo que ainda exista insegurança, mesmo que o mundo ainda esteja bagunçado. O que importa é que você declarou um rumo, você traçou uma linha, você avisou primeiro para si mesmo: hoje eu não me deixo levar por qualquer coisa. Essa firmeza é como o tronco de uma árvore. Pode vir vento, pode vir tempestade, mas ela permanece em pé. Não dá para controlar como o mundo vai te tratar, mas dá para escolher como você vai se tratar. E isso muda tudo. Se você se trata com respeito, com clareza, com intenção, logo começa a perceber que também passa a exigir esse mesmo nível de cuidado dos outros. As relações mudam, as decisões mudam, a pressa diminui, a mente se organiza, porque quando o interior está bem posicionado, o exterior para de mandar tanto. Não é um processo instantâneo, não tem mágica, nem fórmula pronta. É dia após dia, palavra após palavra, silêncio após silêncio. E em cada um desses momentos, você vai construindo um tipo diferente de força. Uma força que não grita, que não aparece nas redes sociais, mas que transforma, que te faz olhar no espelho e dizer: eu tô longe de ser perfeito, mas tô caminhando com verdade. E isso, em tempos de tanto ruído, já é um grito de coragem. Essas frases que você repete de manhã não são enfeites de motivação, são pilares. São como ferramentas que você pega antes de sair para a vida. Uma diz: reage com sabedoria. Outra diz:
Foca no que importa. E tem aquela que sussurra quando tudo parece demais. Você já passou por piores. Elas não resolvem por você, mas te lembram que você tem escolha. E lembrar disso, quando o dia aperta, pode ser a diferença entre agir com lucidez ou se perder num turbilhão. O estoicismo fala muito sobre isso. Construir serenidade antes que a vida exija. Não esperar a tempestade para começar a aprender a nadar. Epicteto nos lembrava que o sofrimento vem de querer controlar o incontrolável, mas também dizia que a paz nasce quando cuidamos daquilo que está dentro do nosso alcance. E as palavras que você escolhe ao acordar estão nesse exato ponto. São pequenas escolhas que, somadas, criam uma base firme para uma vida mais centrada, mais leve e muito mais sua. Talvez você já tenha percebido que tem dias em que tudo te puxa para fora de si. O celular vibra sem parar. O mundo grita o tempo todo. Todo mundo parece querer uma parte da sua atenção. E se você não começar o dia colocando ordem interna, acaba se perdendo antes mesmo de tomar o café. É por isso que a primeira coisa que você diz para si mesmo de manhã importa tanto. Porque é ali que você escolhe se vai viver reagindo ou se vai viver decidindo. Tem gente que acha que controlar a própria mente é coisa de monge ou de filósofo antigo. Mas não é. É coisa de gente comum que cansou de viver no automático. E uma das formas mais simples de começar a ter esse controle é se perguntando: o que eu quero alimentar hoje? Se a resposta for medo, pressa, culpa, então as ações vão seguir essa trilha. Mas se a resposta for calma, direção, coragem, então o dia já começa mais claro, mais leve, mais firme. Quando você afirma "eu ajo com propósito", está plantando algo que vai ecoar no trabalho, na conversa difícil, na escolha alimentar, na forma como você lida com suas emoções. Essa frase dita com verdade reorganiza o pensamento. É como virar a bússola de volta para o norte. A gente se perde, claro, mas quem tem bússola se reencontra mais rápido. E uma mente treinada a se lembrar de suas escolhas é uma mente difícil de derrubar. Mesmo nos dias em que tudo parece fora do lugar, repetir essas frases é como reacender uma lamparina no escuro. A luz pode ser pequena, mas já muda tudo. E não importa se ninguém vê. O que importa é o efeito que isso tem dentro de você. É como um sussurro no meio da confusão, uma voz que diz: calma, você sabe o que fazer. E saber o que fazer, mesmo quando não é fácil, é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Sabe aquela sensação de que o tempo escorre pelos dedos? De que a vida está passando e você está só correndo atrás? Então, repetir frases com intenção logo cedo é uma forma de tomar o tempo nas mãos de novo. Você não vai controlar o relógio, mas pode controlar a direção. Pode dizer: hoje eu priorizo o que importa. E só essa frase já serve como filtro, já ajuda a dizer não para o que não soma, já te protege de se gastar com o que não te alimenta. Marco Aurélio dizia que é tolice se irritar com as coisas externas, porque elas não estão sob nosso controle. E é exatamente isso que as afirmações te ajudam a lembrar, que a paz não depende do que acontece, mas de como você se posiciona diante disso. Quando você escolhe palavras que reforçam sua serenidade, sua coragem, sua clareza, você está, na prática, construindo um refúgio dentro de si, um lugar onde o mundo pode até bater, mas não consegue entrar. Tem gente que acorda já no modo guerra, pronto para se defender de tudo e todos, e isso cansa, machuca, desgasta. A vida vira uma trincheira sem fim, mas quando você acorda e diz para si mesmo: eu escolho agir com sabedoria, é como se largasse o escudo por um instante e respirasse fundo. Você não precisa estar sempre armado. Às vezes, tudo o que precisa é estar desperto, porque quem está presente enxerga melhor, e quem enxerga melhor sofre menos. É claro que nem todo dia vai ser fácil. Tem manhã que o corpo está pesado, a cabeça cheia, o coração apertado. Mas é exatamente nesses dias que a frase certa pode funcionar como um abraço. Um lembrete de que você já enfrentou outras tempestades. Um reforço de que dentro de você ainda existe força, mesmo que esteja escondida atrás do cansaço. Dizer "eu continuo mesmo com medo" é declarar que você não vai desistir de si. E o que muda quando você passa a praticar isso com regularidade? Muda tudo. Você deixa de ser um passageiro da vida para ser o condutor. Deixa de andar no impulso para andar na escolha.
E as pessoas ao seu redor sentem essa diferença. Começam a notar que você está mais centrado, mais lúcido, mais sereno. E não porque algo mágico aconteceu, mas porque você decidiu começar o dia diferente. E manteve essa decisão. A verdade é que a gente se acostuma fácil com o barulho, com a ansiedade, com a correria. Mas o silêncio também pode ser hábito. O foco também pode virar padrão. E é isso que essas afirmações constroem. Um novo padrão interno. Elas funcionam como fios que te puxam de volta toda vez que a vida tentar te arrastar. E ela vai tentar, viu? Vai te empurrar para a pressa, para a comparação, para o medo. Mas você já vai ter ensaiado outra resposta. A vida moderna quer que a gente acorde e já comece a correr. Mas o corpo humano não foi feito para isso. A mente precisa de aterrissagem suave, precisa de direção. Quando você repete com intenção, eu ajo com clareza, eu escolho a calma, eu priorizo a paz, você está dando à sua mente um comando. E ela ouve, ela entende, ela responde. A partir disso, o dia se organiza de outro jeito. Não perfeito, mas com mais sentido, mais presença, mais espaço para respirar. Sêneca escrevia sobre a importância de gastar tempo com sabedoria. Ele dizia que o maior desperdício da vida é perder tempo com o que não importa. E essa consciência começa pela manhã. Quando você define o que vai repetir para si, está dizendo, é isso que eu quero carregar hoje. E isso vira um escudo contra o que é supérfluo, contra o que distrai, contra o que tenta te tirar do eixo. Não é sobre evitar o mundo, é sobre estar preparado para ele, por dentro. Tem uma diferença enorme entre viver no modo automático e viver com intenção. No automático, tudo te afeta mais. Um atraso vira um drama, um comentário atravessado vira motivo de briga, um olhar torto já te desequilibra. Mas quando você começa o dia com afirmações conscientes, é como se criasse uma almofada entre o que acontece e o que você sente. E essa almofada é feita de escolha. Você escolhe como responder, e essa escolha te dá liberdade. Acordar e dizer, eu sou grato por este momento, não significa que tudo está lindo e perfeito. Significa que você reconhece o valor de estar vivo, de poder tentar mais uma vez, de poder aprender mesmo nas situações difíceis. É um jeito de começar o dia com os pés no chão, mas com o coração aberto. Porque gratidão não é sobre romantizar os problemas, é sobre enxergar que mesmo no caos ainda existe algo para ser aprendido. E olha só que curioso, quando você começa o dia com esse olhar, o mundo parece responder de forma diferente. As situações não mudam, mas você muda dentro delas. Aquilo que antes tirava sua paz, agora vira oportunidade de praticar paciência. A crítica vira chance de se ouvir sem se machucar. A frustração vira convite para se alinhar de novo com o que importa. E tudo isso nasceu ali, de uma frase dita com presença enquanto o mundo ainda dormia. Não é mágica, é maturidade emocional. É você se colocando no centro da própria vida e dizendo, hoje eu escolho como vou me sentir. Pode parecer ousado, mas é profundamente necessário, porque se você não cuida disso, o mundo cuida por você, e nem sempre com delicadeza. As notícias, os prazos, as comparações, tudo vai tentando moldar seu humor, sua energia, sua direção. E se você não estiver firme, vai sendo levado sem nem perceber. Essas frases matinais são como uma armadura leve. Elas não te impedem de sentir, mas te ajudam a sentir com consciência. Não te tornam insensível, mas te deixam mais preparado. Quando você diz, eu ajo com sabedoria, está se comprometendo com algo maior do que o impulso. Está dizendo que vai parar, respirar e pensar, que não vai sair devolvendo tudo o que recebe, que vai escolher a resposta, não porque é fácil, mas porque é certo. Marco Aurélio, mesmo no meio de guerras, pragas e conflitos políticos, começava seus dias escrevendo. Ele sabia que não podia controlar tudo ao redor, mas podia organizar o que se passava dentro dele. E é isso que você faz ao repetir essas frases. Você não está controlando o mundo, está treinando a si mesmo. Está lembrando que a paz, a clareza e a virtude são práticas, e como toda prática, exigem constância. Todo dia um passo, toda manhã uma escolha. Você já parou para pensar que a primeira pessoa que te ouve todos os dias é você mesmo? E se esse primeiro contato for de cobrança, crítica ou desânimo, já começa desequilibrado. Agora, se logo cedo você se acolhe, se apoia,
se lembra do que realmente importa, você já sai na frente. É como se colocasse os 2 pés no chão com firmeza. Não importa o que venha depois. O dia ainda pode ser difícil, mas você está mais inteiro para atravessar. Essas frases que você repete não precisam ser novas todos os dias. Às vezes, é melhor ter 1 ou 2 que você repete como quem bate estaca no chão. Aquela que gruda, que ecoa, que te resgata nos momentos de desequilíbrio. Pode ser um simples "eu tenho paz dentro de mim". Essa frase, sozinha, já serve de âncora quando tudo ao redor estiver tentando te afundar. E quanto mais você repete, mais firme ela se torna. E não precisa ter pressa. Não precisa dizer 20 frases por manhã. Às vezes, uma só dita com atenção já vale por um parágrafo inteiro. É como sentar à beira de um rio e deixar a água passar. Você não está ali para brigar com o fluxo, mas para encontrar o ritmo certo da respiração, do pensamento, da intenção. E quanto mais você mergulha nessa presença, mais leve o corpo fica, porque o peso da vida, muitas vezes, vem da falta de direção. No fundo, toda essa prática é sobre isso, direção. Não é sobre apagar os problemas, mas sobre saber para onde você está indo, mesmo com eles no caminho. E isso você constrói em silêncio, com frases simples, com escolhas calmas. Quando você diz, "hoje eu escolho coragem", não está dizendo que não sente medo, está dizendo que não vai ser paralisado por ele. E essa decisão muda sua postura, seu olhar, sua energia. O estoicismo não promete que você não vai sentir dor. Ele ensina a não se tornar escravo da dor, a não deixar que o sofrimento se transforme em identidade. E uma das maneiras mais práticas de fazer isso é reafirmando quem você é antes que o mundo diga quem você deveria ser. Repetir, "eu ajo com virtude", é mais do que uma frase bonita. É um voto de integridade com você mesmo antes do primeiro passo lá fora. Sêneca dizia que uma vida bem vivida é uma sequência de dias bem vividos, e um dia bem vivido começa com uma mente bem posicionada. Por isso, esse momento matinal não é só um hábito legal, é um pilar. É ali que você se conecta com o que é inegociável em você, com aquilo que o mundo não pode te tirar. É onde você planta coragem, rega com intenção e colhe força para encarar o dia como quem sabe que tem valor. E não precisa mais mendigar a aprovação de ninguém. Quando você começa a perceber que o que acontece dentro é mais importante do que o que acontece fora, sua vida ganha outra cor. É como sair de um quarto escuro e abrir a janela devagar, deixando a luz entrar aos poucos. A claridade vem primeiro por dentro, nos pensamentos que você escolhe cultivar. E se logo cedo você afirma algo como "eu sou firme diante da adversidade", não é só uma frase bonita, é uma decisão de postura. É você dizendo que não vai se encolher diante do caos. O curioso é que essas frases não são apenas ideias soltas. Elas são instruções para a mente, comandos sutis. Quando ditas com atenção, funcionam como trilhos. E a mente, que vive querendo sair do caminho, encontra nesses trilhos uma rota mais estável. Você não se distrai tanto com o que não importa. Não se gasta tanto com o que não vale a pena. Porque já começou o dia dizendo o que realmente importa. E você não precisa anunciar isso para o mundo. Essa prática é silenciosa, íntima, discreta. Não precisa postar, não precisa explicar. Quem vê de fora talvez nem perceba, mas vai sentir a diferença. Vai notar a sua calma, a sua resposta mais madura, seu jeito de estar no mundo com os 2 pés no chão. Porque quem repete sabedoria por dentro, reflete sabedoria por fora. E isso, no mundo em que todo mundo fala demais, é uma raridade poderosa. Imagine alguém que acorda todos os dias e diz, "eu busco sabedoria em tudo que me acontece". Essa pessoa não está esperando só dias fáceis. Ela está treinando os olhos para ver lição até na dor. Está se preparando para colher sentido até nas frustrações. E isso muda tudo, porque mesmo quando algo ruim acontece, ela consegue transformar o impacto em construção. Em vez de reclamar, ela reflete. Em vez de fugir, ela encara. E isso é liberdade. O estoicismo é exatamente sobre isso. Aprender a viver bem mesmo quando a vida não colabora. Marco Aurélio escreveu algumas de suas reflexões mais profundas durante períodos de guerra e doença. Ele não esperava o mundo melhorar para então encontrar paz. Ele construía paz dentro de si todos os dias,
nas palavras que escrevia, nas ideias que reafirmava. E esse exemplo segue vivo até hoje, para quem tem coragem de praticar o mesmo. Quando você repete de manhã, eu encontro sentido em cada experiência, está se abrindo para viver com mais consciência. Está dizendo que não vai desperdiçar dor, nem alegria, nem dúvida, que tudo pode virar aprendizado se você estiver atento. E isso te dá uma vantagem enorme, porque enquanto o mundo tenta fugir do incômodo, você aprende a caminhar por ele com os olhos abertos. E quem caminha assim tropeça menos. E mesmo quando cai, levanta mais rápido, porque já entendeu que até a queda ensina. Tem algo de muito especial quando você escolhe começar o dia com uma frase que te lembra quem você é e quem você está se esforçando para se tornar. Porque a verdade é essa: ninguém acorda pronto, todo mundo está em construção. E essas frases que você repete ao despertar são como andaimes invisíveis que te ajudam a sustentar aquilo que ainda está sendo erguido dentro de você. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Às vezes, tudo o que a gente precisa para atravessar um dia difícil é de um lembrete. Uma frase simples como "eu ajo com paciência" pode ser suficiente para impedir um rompante. Pode ser o fio que segura a decisão de respirar fundo antes de responder alguém atravessado. Pode ser o que evita um arrependimento. E essa frase, dita de manhã, funciona como um escudo leve que você carrega sem nem perceber. É curioso como o mundo quer nos ensinar a correr, a competir, a reagir, mas raramente ensina a refletir, a silenciar, a escolher. A maioria das pessoas acorda e já mergulha de cabeça no caos, antes mesmo de saber como está por dentro. E aí vivem esgotadas, reclamando de tudo, reagindo a qualquer coisa. Quando você começa o dia com uma frase pensada, você está indo contra essa maré. Está plantando lucidez onde a maioria cultiva pressa. E não é sobre ser zen o tempo todo, não. É sobre ser verdadeiro com o que você sente, mas sem deixar que o sentimento te domine. A frase "eu escolho a virtude e não o impulso" pode parecer simples demais, mas funciona como um freio sutil. Lembra que você não precisa gritar só porque foi provocado. Lembra que você pode ser firme sem ser bruto, que pode ser claro sem ser agressivo. Isso é maturidade. E maturidade também se treina, todo santo dia. Sêneca dizia que uma vida bem vivida é aquela em que a gente se dedica a aperfeiçoar a alma. E a alma não se lapida por acaso. Ela se lapida com rotina, com presença, com atenção. Essas afirmações matinais são como o polimento diário. Uma maneira de lembrar: eu ainda erro, mas não vou errar do mesmo jeito de ontem. Porque quem olha para si com sinceridade todos os dias não precisa de grandes mudanças, só precisa de constância. E tem um detalhe que poucos percebem. Quanto mais você cultiva frases com intenção, menos você sente necessidade de se justificar para o mundo. Porque o que te sustenta não é mais a opinião dos outros, nem a validação externa. É algo mais sólido, algo que vem de dentro. É como se você tivesse construído uma casa firme no alto da colina. O vento pode soprar, o tempo pode mudar, mas você sabe onde está pisando. E essa firmeza nasce ali, na primeira conversa que você tem com você mesmo ao amanhecer. A gente aprende desde cedo a desejar grandes coisas: sucesso, reconhecimento, estabilidade. Mas quase ninguém ensina a desejar aquilo que realmente sustenta tudo isso: clareza mental, serenidade, autodomínio. E é exatamente isso que você começa a cultivar quando escolhe repetir frases estoicas pela manhã. Elas são como pequenas âncoras lançadas no oceano da sua rotina. Você pode até balançar com as ondas, mas não se perde da sua base. É engraçado como um gesto tão simples pode ter um impacto tão profundo. Uma frase bem colocada num momento calmo do início do dia pode reverberar o dia inteiro. É como uma semente que você planta logo cedo e que floresce quando você mais precisa. Eu ajo com moderação pode parecer boba às 6 da manhã, mas lá pelas 3 da tarde, no meio de um conflito ou de uma escolha difícil, ela aparece e faz diferença. Às vezes, evita um erro. Às vezes, protege uma relação. Às vezes, salva o seu próprio equilíbrio. Essas frases funcionam quase como bússolas internas. Enquanto o mundo gira feito um redemoinho, você volta para elas como quem consulta um mapa. Elas não te dizem o que vai acontecer, mas te lembram de como você quer se comportar,
independente do que aconteça. E isso, no fim das contas, é o que define quem você é, não as circunstâncias, mas as suas escolhas dentro delas. Não dá para viver de improviso todos os dias. Uma vida guiada só por impulso cansa, desgasta, machuca. Por isso, começar o dia com uma frase firme, um pensamento claro, uma intenção verdadeira, é uma forma de cuidar de si com profundidade. É como preparar o terreno antes da colheita. Quem não prepara, colhe qualquer coisa. Quem cuida, colhe o que plantou com consciência. E a vida, cedo ou tarde, cobra isso. O estoicismo sempre apontou esse caminho, o da preparação mental e emocional diária. Marco Aurélio escrevia para si mesmo não por vaidade, mas para lembrar dos seus princípios antes que os desafios começassem. Ele sabia que, sem esse alinhamento interno, o poder, o estresse, as batalhas e as pessoas ao redor acabariam moldando sua mente de fora para dentro. E não é isso que você quer, certo? Você quer viver de dentro para fora. Quer decidir seus rumos com base no que acredita, não no que empurram para você. E a beleza disso tudo é que não exige nada de grandioso. Você não precisa mudar o mundo de manhã. Só precisa mudar o tom da primeira conversa que tem com sua própria mente. Ao dizer, eu escolho a razão em vez do caos, você já está dando o primeiro passo para que o resto do dia siga na mesma frequência. É sutil, mas é poderoso. É pequeno, mas é real. E o melhor de tudo, está totalmente nas suas mãos. Muita gente espera que a mudança venha de fora, uma nova oportunidade, alguém que apareça e salve, um milagre inesperado. Mas quem acorda e afirma com convicção, eu sou responsável pelo que cultivo em mim, já entendeu que a verdadeira virada começa dentro. Não é o que te acontece que te define, mas o que você decide carregar. E quando essa escolha é consciente, tudo ao redor pode continuar igual, mas você já é outro. É como se essas frases matinais fossem a base de uma fortaleza. Você constrói, tijolo por tijolo, com disciplina e intenção. E essa fortaleza não é feita para te isolar, mas para te proteger. Ela te dá espaço para pensar antes de reagir, para refletir antes de agir, para respirar antes de explodir. E essa pausa, esse segundo de consciência, muitas vezes, é o que te separa do arrependimento. Você começa a perceber que tem dias em que o mundo te testa logo cedo. Um trânsito travado, uma conversa atravessada, uma notícia ruim. Mas se você já começou o dia dizendo, eu mantenho minha mente firme, a pancada bate diferente. Não é que você não sinta, é que você não se entrega. A frase que você plantou de manhã vira escudo no fim da tarde. A intenção que você declarou no silêncio vira força quando o barulho chegar. E não é porque você repetiu a frase uma vez que a vida vai virar um mar de rosas. A prática é diária. Tem manhã que vai parecer que nada faz sentido, que tudo aquilo que você falou não adiantou. Mas não desista nesses dias. Eles são parte do processo. São como a terra dura que precisa ser cavada antes da raiz encontrar espaço. Quanto mais você insiste, mais fundo a raiz cresce. E quanto mais fundo ela cresce, mais forte fica a sua estabilidade. O estoicismo nunca foi sobre negar o sofrimento. Foi sobre atravessá-lo com dignidade. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram tempos difíceis. Guerra, exílio, perda. E mesmo assim todos eles tinham uma prática, o diálogo interno. Não para fugir da realidade, mas para se preparar para ela. E é isso que você faz toda vez que afirma, eu ajo com coragem mesmo na dor. Você está se treinando, está se fortalecendo, está crescendo para dentro. E sabe o mais bonito disso tudo? É que essa prática é só sua. Não depende de ninguém. Não precisa de palco, nem de plateia. Você pode estar no quarto, no ônibus, lavando o rosto. O que importa é a intenção com que fala, a verdade que coloca naquilo e a repetição que sustenta a transformação. Porque palavra dita com alma não se perde no vento. Ela finca raiz, amadurece, floresce. E um dia, quando menos esperar, você vai colher a força que está plantando agora, em silêncio. Com o tempo, você vai perceber que repetir frases estoicas logo cedo deixa de ser só um hábito e passa a ser parte do que você é. A mente já acorda procurando o que afirmar, o que lembrar, o que priorizar. E isso mostra que a prática deu fruto, porque o pensamento já não é mais levado como folha ao vento.
Ele tem raiz, tem direção, tem propósito. E quando a mente começa o dia assim, o corpo acompanha. As atitudes ganham mais presença, as palavras mais equilíbrio e os sentimentos mais espaço para respirar. Não é sobre controlar tudo, é sobre preparar o espírito para o que vier. Quem acorda dizendo eu ajo com virtude, não está dizendo que vai acertar sempre, mas que vai tentar agir com consciência, vai se observar, vai escolher com mais cuidado, e só isso já faz uma diferença gigante num mundo tão impulsivo. Você se torna exemplo mesmo sem querer, irradia firmeza sem precisar levantar a voz, porque quem vive alinhado por dentro não precisa provar nada, só vive. Você vai errar, vai esquecer algumas manhãs, vai repetir de forma mecânica às vezes. E tudo bem, o importante é voltar, repetir mesmo assim. A repetição sincera é o que burila a alma. Aos poucos, você começa a perceber que nem todo problema merece resposta, que nem toda crítica merece reação, que nem todo convite merece aceitação. Você vai ficando mais seletivo, mais lúcido, mais sereno. E essa serenidade não vem do acaso, vem do treino interno que começou com uma simples frase. Frases como, eu escolho a razão, eu caminho com propósito, eu mantenho minha paz, são como degraus. Cada manhã um novo passo. Você sobe sem pressa, mas com firmeza. E quanto mais sobe, mais enxerga de cima. Aquilo que antes parecia imenso agora, parece só mais uma etapa. Aquilo que antes doía demais agora ensina. Aquilo que parecia o fim, agora é só o meio, porque você se preparou, porque você escolheu construir por dentro. Essa preparação diária te transforma em alguém mais difícil de abalar, mais difícil de manipular, mais difícil de convencer a abandonar seus princípios. E essa é a verdadeira força, não aquela que bate mais forte, mas a que permanece firme mesmo diante da dúvida. Você não precisa gritar para mostrar que é forte, você só precisa lembrar, toda manhã, quem você é e o que você valoriza. E viver de acordo com isso, sem desviar. Se esse conteúdo tocou algo em você, continue sua jornada com a playlist Sabedoria Estoica, aqui do canal Estoicismo Racional. Lá você vai encontrar outros vídeos que aprofundam esse mesmo caminho, viver com clareza, agir com virtude e cultivar uma mente firme mesmo nos dias mais difíceis. Escolha seguir por esse caminho com constância e verá a diferença não só nas manhãs, mas na sua vida como um todo.